Olá amigos, tudo bem? Um vídeo muito importante, peço que você fique conosco até o final. Esse vídeo é muito importante e eu vou comentar um assunto análogo, né? Peço que você preste atenção àquilo que eu falo e analise com comparação com os dias atuais, tá? Então, como você sabe, aqui existe uma restrição tremenda dentro da plataforma, nós não podemos falar assuntos assim abertamente, então a gente está fazendo uma história bíblica para você entender justamente o que está acontecendo e se dar conta da gravidade dessa questão e da gente refletir e tomar, né, uma providência para a gente se mobilizar contra essas coisas que a gente tem ainda o poder de se mobilizar. Uma coisa que nós perdemos, nós como povo, nós nos conscientizarmos do erro e irmos atrás daquilo sem ficar calados. Então, eu vou contar um versículo bíblico muito importante, muito marcante, né, que marcou a história da humanidade, que diz de Mateus, capítulo 2, versículo 16 a 17. Então diz que o rei Herodes ordenou que fossem, né, partidos, né, todos os pequenos com menos de 2 do sexo masculino, parece que foi isso, né? Com menos de 2 anos em Belém e nas redondezas, né? Menos de 2 anos, né? E aí então aconteceu que o rei Herodes, que é ali do rei da Judéia, ordenou então a partida desses meninos com menos de 2 anos, na tentativa de eliminar o Cristo que estava recém-nascido e que era considerado uma ameaça ao seu trono, né? Aí conta a Bíblia também, em Mateus, que foi por isso então que José e Maria fugiram para o anjo do Senhor, apareceu em sonhos a José, dizendo-lhe para fugir para o Egito com Maria e Jesus, e José agiu e ficou no Egito até a partida do rei Herodes, que ele também partiu daí, né? Então isso cumpre também as profecias de Oséias e Jeremias, que existiam essas profecias que aconteceria, uma referência à história do êxodo, do faraó, que também partiram com os primogênitos dos hebreus e o nascimento de Moisés. Mais ou menos uma história similar entre o nascimento de Moisés, que também aconteceu isso no Antigo Egito, segundo consta nas escrituras. Bom, então o rei Herodes, ele fez isso naquela época, né, o ano 0 aproximadamente, e as pessoas aí se escandalizam com essa crueldade do rei, né? E naquela época, imagina que o povo não era tão numeroso como nós éramos hoje, então eles eram em poucas pessoas, acredito que não deve ter acontecido mais do que, vamos supor, 100 mil ou algo parecido, não sei, um número estipulado, né? Mas não havia mesmo a população como hoje, então mesmo assim as pessoas se escandalizam, dizem, mas que barbaridade, que coisa horrível, né? O rei Herodes, como ele é mau, fizeram isso com todo mundo e tal. E aí fica por isso mesmo achando que ele era uma pessoa assim extremamente maléfica por fazer isso, né? E casualmente também se repete que os soldados cumpriam suas ordens e, gostando ou não, eles eram obrigados a fazer. Eu acho engraçado, assim, fazendo uma analogia com os dias de hoje, parece que hoje, dia 14 de abril, eu estou vendo que o nosso governo do Brasil, ele colocou uma analogia muito próxima a isso que a gente está colocando, né? De também ir atrás dos pequenos e né? Sabe o que eu estou falando? E parece que estão agora os conselhos dos tuts, estão indo nas escolas, buscando os pequenos que não fizeram, né? E tal. Então, está havendo também assim como houve a perseguição dos cristãos naquela época bíblica, eu reconheço que está acontecendo uma cena exatamente igual a perseguição às pessoas do mundo de hoje, porque nós estamos num conflito velado, né, entre luz e sombras, entre as pessoas que dominam a grande elite mundial e o povo, né, os plebeus, e está acontecendo uma coisa semelhante. Então as pessoas naquela época lá de Herodes, né, tem inclusive até um dia, né, de celebração para o dia dos pequenos que partiram com Herodes. Engraçado que essas mesmas pessoas que vão na missa para celebrar esse dia, né, que o Herodes fez isso com os pequenos, e as pessoas que depois dali saem dali e vão para a fila, né? Você sabe o que eu estou falando, né? Então, uma situação muito... Eu fico até emocionado falar uma coisa dessa e sei como muitos pais estão sofrendo a mesma situação que se repetiu na época do rei Herodes. Então imagina a angústia e a agonia dos pais por
estarem sendo perseguidos pelos soldados romanos que faziam essas maldades com os pequenos. E hoje, em vez, não temos mais os soldados romanos, mas temos os representantes do mesmo sistema atual que comanda toda a Terra. Estou evitando algumas palavras, você certamente entende o que eu estou falando, né? Mesmo sistema que causa uma situação semelhante, eu diria que praticamente idêntica àquela acontecida do rei Herodes, porque naquela época era, como eu falei, era um número pequeno de pessoas, só que agora o Brasil é grande. O Brasil, inclusive, é o único país que está copiando essas instruções aí do rei Herodes, né? É o único país que está copiando do mundo. O mundo todo já se libertou dessas preceitos do rei Herodes. O mundo todo se libertou, ninguém mais usa essas situações. Ninguém, só o Brasil. E o Brasil ainda a gente está com essas perseguições do rei Herodes para todos os nossos pequenos, né? Aqui abaixo de 2 anos, etc. Então, uma situação aqui que me revolta. Eu, como tenho família, como sei da inocência, da santidade desses pequenos, da ingenuidade desses anjinhos que foram o próprio Criador que desceu à terra, e tu vai lá e tu faz os preceitos do rei Herodes sobre esses, pois é isso que vai acontecer, porque depois que todos esses que estão, né, cumprindo os preceitos do rei Herodes, certamente vão ter grandes problemas, né? Certamente. Queira eu que esteja errado, queira eu que seja aguinha, como eu falei, que existe aqueles que são aguinha, né? Eu estou botando uma aguinha, né? Queira eu que seja isso, mas tudo leva a crer que as coisas estão sendo muito sérias. Então, nós como pais, como cristãos, como pessoas que seguem de fato uma fé naquilo que o próprio Cristo pregou, do amor ao próximo, da libertação, a gente acrescenta ainda o despertar da consciência, a expansão da nossa visão, para não deixar que os preceitos que foram copiados do rei Herodes daquela época para os dias atuais se manifestem dentro dos nosso país, dentro das nossas escolas. Porque é obrigatório, agora é obrigatório. Então existem bravos brasileiros como a doutora Raíssa e outras mais que estão defendendo de fato a vida, né? Pois essas coisas que fazem, a gente sabe que nada mais é do que o cumprimento da agenda do rei Herodes, e a gente não quer isso na terra. Então nós nos mobilizamos para dizer: Criador, Pai Celeste, tenha piedade do Brasil, tenha piedade dos nossos pequenos, tenha piedade desses pais incautos que não se acordaram ainda, tenha piedade das pessoas que são obrigadas por questões de bolsa, né? O Bolsa Família, outras coisas que é necessário que a pessoa... Então, eu não tenho mais explicação para isso, já pedi até para muita gente, me ajude, me diz alguma coisa, por que ainda está com essa agenda implantada e a todo vapor aqui no Brasil, segundo, né? Porque existe, sabe por quê? Porque não me preocupa a ação dos maus, mas o silêncio dos bons. A ação dos maus sempre foi má e sempre será má, né? Ele já tem o seu destino garantido, mas me preocupa o silêncio dos bons. Me preocupa o silêncio dos pais que aceitam como ser cordeirinhos, que estão indo para a fila, né? Para ir felizes, né? Tiram foto, né? Então eu aqui, ó o Herodes aqui, tchau, né? Então, né? E se acham os tais. Então, gente, é uma tamanha hipnose coletiva que nós temos que dizer: nós não queremos mais as normas do rei Herodes na terra, né? Essas normas, elas ficaram lá atrás, passou, né? A gente ora pelos pequeninos que se foram, mas basta. Não queremos mais essas coisas aqui. Nós somos livres, pais, para dizer o que nós queremos fazer e colocar como futuro dos nossos pequenos, né? Até porque tudo isso que está feito é exatamente uma agenda internacional que se cumpre aqui, porque o Brasil é considerado um país assim sem noção, um país hipnotizado, um país dominado, um país ainda que as pessoas ainda acreditam em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, etc e tal, né? Porque eles não se deram conta que a canhota mundial está caindo dia a dia. Todas essas normas e agendas da canhota já não estão valendo no mundo todo, e só aqui no Brasil ainda insistem nisso. Então, o conselho do Tuti, né? As prefeituras, o pessoal que está fazendo isso, eu peço para vocês refletirem para não estarem cumprindo essa agenda do rei Herodes, que se mantém viva desde aquela época e ainda está tão viva quanto nunca. E até pior, porque agora não são 1.000 ou 2.000 pequenos como deveria acontecer na época, acredito eu, né? São milhares, são milhões de pequenos que estão sendo, né,
com essa situação do rei Herodes aqui na terra, né? E o povo que está inconsciente, que não conseguiu entender ainda, que eles abram os seus olhos, pois ainda dá tempo da gente ver o que está acontecendo, né? Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Estamos aí muito próximo agora da Semana Santa. A Semana Santa é para a gente refletir e dizer, chega, nós queremos coisas boas, queremos luz, não queremos mais essas implantações do rei Herodes, nem no Brasil e nem no mundo, porque nenhum país do mundo ainda usa isso, nem um país do mundo, só aqui no Brasil, né? Então a gente tem que se refletir e dizer, basta, basta, nós queremos liberdade no Brasil, liberdade, e é isso que nós clamamos e vamos atingir. Assista nossos vídeos de hoje, notícias do momento, e os vídeos que a gente tem colocado aí para vocês diariamente, tá? Deus abençoe a todos aí, tá? Um grande abraço, compartilhe. Fique com Deus.